Antes que o senhor se esqueça, para botar para gravar. Já coloquei agora, já. Vamos começar agora. Já está gravando. Valeu aí. Obrigado pela dica. Então, veja, olha. Jurisdição contenciosa, jurisdição voluntária. São duas espécies bem, digamos assim, distintas entre si, onde a jurisdição primordial, aquilo que a gente mais vê no dia a dia, é a jurisdição contenciosa. Porque para que serve a jurisdição contenciosa? Para compor litígios. Lembre-se disso. Tem que existir uma lide. Tem que existir uma lide. E o que é lide? Lide é conflito. É uma pretensão qualificada por uma resistência. Um pretende uma coisa e o outro está resistindo à pretensão daquele outro. Então, o que acontece? A jurisdição propriamente dita, que a gente está falando até agora, pessoal, é a jurisdição contenciosa, onde é a jurisdição que ela está propícia para resolver conflitos, propícia para resolver problemas que surgem. Só que existem determinadas situações jurídicas permitidas pela lei que você pode ir lá bater na porta do judiciário, mas sem ter uma resistência. Ou seja, não existiu a lide propriamente dito. Não existiu um conflito propriamente dito. Deixa eu te dar um exemplo bem simples. Hoje, todos vocês sabem que hoje é permitido que o divórcio consensual seja feito num cartório, em qualquer lugar do país hoje, você pode fazer uma escritura pública de divórcio consensual. Só que para você fazer um divórcio consensual, é preciso alguns requisitos. Primeiro, as partes têm que ter acordo, tem que existir acordo. Segundo requisito, né? As partes têm que ser maiores e capazes, obviamente. E o segundo requisito basilar, pessoal, é que não tenha filhos menores de idade. Então, se ele possui filhos menores de idade e o casal está se divorciando, mesmo que ele tenha acordo sobre tudo, já acordamos sobre o valor da pensão, a gente já fez acordo sobre a guarda, já fez acordo sobre a divisão dos bens, eu não quero mais estar casado, meu companheiro, minha companheira, meu esposo, minha esposa também não quer mais estar casado, a gente quer romper o vínculo matrimonial propriamente dito, mas esse casal tem filhos menores. Então, o fato de existir filhos menores impede que esse casal faça o divórcio lá no cartório. E aí, como é que você resolve o problema? Não pode ter bens também não, né? Como é, meu querido? Também não pode ter bens, né? Pode. Acho que eu li essa semana. Não... pode? Pode. Não pode ter filhos menores. Ainda o mês passado eu fiz 2 divórcios em cartório com divisão de bens. Divisão completa de bens. Se tiver filhos menores, se não tiver acordo, aí não. Não pode ir para cartório de forma alguma. Mas vamos se ater ao exemplo dos filhos menores. Se tiver filhos menores, esse casal, mesmo fazendo acordo sobre tudo, fez acordo sobre pensão, sobre guarda, sobre quem vai ficar com os filhos, sobre as visitas, sobre a divisão dos bens, fez acordo sobre tudo. Mas o fato de ter filhos menores impede desse casal de fazer a escritura pública de divórcio no cartório. Então, resta o quê? Resta aí bater nas portas do Poder Judiciário. Mas, professor, não tem lide. Não existe uma pretensão. Não existe um conflito. Oi. Nesse caso, quando os dois se dirigem ao cartório, é imprescindível a presença do advogado ou não? Quando o juiz for ao cartório? Como assim? Não, quando o casal for... Sim, o casal. Tem que ter advogado. A presença do advogado ou não? Obrigatoriamente. Obrigatoriamente tem que ter advogado. Em qualquer situação de divórcio, mesmo os dois indo ao cartório, é necessário que seja a petição feita através do advogado, é isso? Obrigatoriamente. Tem que ter assistência jurídica. Ok. Certinho? Então, o que é que acontece? Nesse exemplo que eu estou dando para vocês aí,
O casal fez acordo sobre tudo. Não existe lide, não existe pretensão resistida. Ninguém está se opondo. Nem o marido, nem a mulher, nem o companheiro, concubino, ninguém está resistindo. Não existe um lide. Mas existe um problema que o Estado, o juiz, não pode se manter inerte. Ele tem que dar uma resposta. Então, você vai lá, bate na porta do judiciário, mesmo não existindo um lide. Mas você vai entrar com a açãozinha de divórcio litigioso. E esse tipo de processo, pelo fato de que não existe pretensão, ele tramita de maneira mais célere, mais rápida. Por quê, professor? Porque não tem resistência. O Estado juiz vai apenas declarar ou validar, dar validade a um ato jurídico que está se querendo realizar. No caso, o exemplo que eu estou utilizando, o Estado juiz vai apenas validar o divórcio consensual daquele casal que, pelo fato de ter filhos menores, não pôde ir dar entrada no cartório. Então, essa é uma típica situação de jurisdição contenciosa. Mas, professor, a jurisdição contenciosa e voluntária vai estar cada um num canto? Vai ter um juiz para cada uma? É o mesmo juiz natural, é a mesma vara, é o mesmo juiz competente, de acordo com o teu processo, de acordo com tudo. A única diferença é o rito, é a forma procedimental, ou seja, o caminho que você vai percorrer não é da jurisdição contenciosa. O processo vai pular vários atos. Por quê? Porque não tem briga, não tem querela, não precisa intimar o outro para o outro se manifestar, não precisa, via de regra, não precisa produzir prova, porque está tudo bonitinho. É só o juiz declarar o que as partes querem. Claro, o juiz vai analisar, ver se está tudo perfeito, se os documentos estão tudo ok, e o juiz simplesmente declara a vontade das partes. Ou seja, o juiz, ao invés de ter que julgar um processo, ao invés de ele dar ganho de causa a A, o AB, não existe ganho de causa para um ou para outro. O juiz vai apenas dizer, eu julgo o procedente para declarar isso, isso e isso, como no exemplo do divórcio. Professor, só tem esse não. Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa, um casal, tinha 2 filhos. 2 filhos ainda eram menores de idade. E o casal veio a falecer. O casal morreu e ficou esses 2 filhos menores de idade. Ora, essas 2 crianças, o professor pode entrar no processo de adoção, mas isso demora. Mas enquanto não se resolve o que é que vai acontecer em definitivo, enquanto as crianças não ficarem maior, alguém tem que ficar responsável por eles. E quem vai ser essa pessoa? Vai ser a figura do tutor. Então, vai ser uma ação de tutela. Vai existir uma lide? Vai existir pretensão? Vai existir resistência? Não. O que apenas se quer é que a justiça declare que fulano vai ser tutor de tal criança e tal criança, enquanto a situação não seja modificada, enquanto eles não fiquem maiores, ou sei lá, alguma outra situação específica aconteça. Então, o exemplo de nomeação de tutor é um exemplo também típico de jurisdição voluntária, ou seja, onde as partes apenas buscam a justiça para convalidar, para ratificar, para dar validade a uma situação jurídica. Então, essa é a diferença básica entre jurisdição voluntária e jurisdição contenciosa. Alguma dúvida, meninos? Por enquanto, para a gente poder voltar? Além de todas, nenhuma. Vamos nós. Então, vamos lá. Vamos voltar ao slide aqui para a gente poder continuar com a nossa aula. Jurisdição. Jurisdição. A jurisdição, pessoal, ela existe, obviamente, para a solução dos conflitos, como a gente já falou várias vezes. Mas existem meios alternativos. Não é? Eu vou falar aqui rapidamente desses aqui que eu coloquei para vocês. Vou falar rapidamente deles, mas apenas para que vocês tenham conhecimento que existem, que o próprio Código de Processo Civil dá validade a esses meios alternativos para a solução de conflitos. Ou seja, nem sempre você só vai ter a jurisdição para resolver os teus problemas, para resolver os teus conflitos. Como, por exemplo, nós vamos ter a transação. E o que vem ser a transação, pessoal? Transação é a mesma coisa que acordo. E os acordos, pessoal, podem ser feitos tanto dentro da justiça
como fora da justiça. Ou seja, é possível as partes transacionarem, ou seja, fazer acordo, tanto no correr de um processo, mesmo se o processo já tiver se iniciado, inclusive hoje se admite, mesmo o processo depois de julgado, né, em face do princípio da primazia da interesse, do melhor interesse das partes, é possível que mesmo depois de julgado um processo, as partes façam um acordo. Não tem problema nenhum. Então, é possível você solucionar um conflito através da transação, através de um acordo, seja dentro de um processo ou fora dele. Ou seja, mesmo antes de um processo se instalar, você tem um meio de fazer um acordo. Então, não tem problema nenhum. É um meio alternativo. Outro meio de solução de conflito, ó, desistência. Desistência de quê, professor? Desistência do processo. Você pode entrar com um processo com uma pessoa e no curso, no andamento do processo, antes do processo, claro, depois do processo solucionar, não. Mas antes do processo ser solucionado, você pode, a parte que deu a entrada, pode desistir do processo. Não tem problema nenhum. Claro, vai ter alguns requisitos específicos. Por exemplo, o CPC vai dizer que você entrou com processo, Maria entrou com processo contra João, mas Maria quer desistir do processo. Mas para Maria desistir do processo, o juiz tem que mandar ouvir João, para ver se João concorda com a desistência. João concordando, não tem problema nenhum, resolve-se o processo. Mas é um meio alternativo de solução de conflito, que é a desistência. Desistência de quê, professor? Desistência do processo, desistência da ação. Outro meio de solução alternativa, a renúncia. Renúncia de quê? É bem parecido, né? Mas não é a mesma coisa, pessoal. Renúncia aí é desistência. A renúncia, ela pode se dar do próprio direito. Quando você desiste de um processo, o processo ele vai ser extinto sem o juiz julgar, que implica dizer que você vai poder entrar com esse mesmo processo novamente. Você desistiu, mas não ocorreu prescrição, nem decadência, estava tudo dentro do tempo, tudo ali bonitinho, dentro do prazo. O que é que acontece? O juiz você pode entrar com esse processo novamente quando você desistir. No máximo 3 vezes. Mas pode. Mas, quando a gente fala de renúncia, a renúncia, essa renúncia que está aqui no nosso, que a gente coloca aqui para vocês, pessoal, ela é a renúncia do próprio direito. Aí, quando você renuncia o direito, aí você nem pode exigir, nem dentro do processo, nem pode entrar com outro processo quando houver a renúncia. Deixa eu dar um exemplo bem simplesinho. Numa ação de divórcio, é muito comum, se tanto marido como mulher, esposa ou esposa, companheiro ou companheiro, se ambos possuem condições financeiras próprias de manter a sua própria subsistência, é comum que nenhum nem outro exija alimentos para que o outro pague. O marido trabalha, a mulher também trabalha, o companheiro trabalha, o outro companheiro também trabalha. Então, na hora de um divórcio, é normal que tanto um como o outro diga, não, eu renuncio o direito de alimentos. Quando você renuncia o direito de alimentos, que é um exemplo que eu estou dando, você não pode exigir esses alimentos, mas em hipótese alguma. Por quê? Porque você renunciou ao direito. Você tem o direito de herança, de receber uma herança. Se você renunciar a esse teu direito de herança, você não pode mais exigir em hipótese alguma. Você tem o direito de receber um crédito. Alguém tinha uma dívida, um débito para com você. Se você renunciar a esse direito, em hipótese alguma mais, você vai poder exigir esse direito. Então, a renúncia também é um meio alternativo de solução de conflito. Porque quando você renuncia, acabou-se o conflito, porque você não pode mais exigir em face da tua renúncia. Mas, além de transação, desistência e renúncia, nós vamos ter também esses outros elementos aqui, meninos. Olha. Conciliação, mediação e arbitragem. Professor, não é tudo a mesma coisa, não? Não, meus amores, não é a mesma coisa, não. A conciliação, meninos, normalmente ela pode se dar diretamente entre as partes, ou seja, os advogados intermediando, uma terceira pessoa intermediando, um juiz conciliador intermediando. Pode ser dentro de um processo, pode ser fora de um processo,
pode ser as próprias partes através de uma transação. Então, a conciliação pode se dar de várias formas, né? Ela pode ser feita através de um juiz, como eu disse, das próprias partes, ou os advogados tentando ali solucionar o problema, desde que, normalmente na conciliação, esquecem-se os fatos que aconteceram, esquecem-se as provas, ou seja, não se debate o direito. Na conciliação, o elemento-chave é fazer acordo. Um renuncia um pouquinho, outro renuncia ali outro pouquinho e chega-se a um acordo. Esse é o elemento, é o traço característico da conciliação. Já na mediação, a gente vai ver uma pequena diferença. Por quê? Porque na mediação, normalmente a gente tem a figura do próprio mediador. Olha só, o que é um mediador? É uma pessoa extra-processo. Não é uma parte, não é outra, não é advogado de A, não é advogado de B. É um mediador. É uma pessoa que está ali tentando solucionar o problema. Apenas tentando solucionar o problema. E esse mediador, ele normalmente, ele vai sim poder abrir espaço também para se debater ali um pouco dos fatos. Ou seja, diferentemente da conciliação, na mediação sempre tem que ter a figura de um terceiro, de uma pessoa. Na conciliação não é preciso ter um terceiro, né? Porque ela pode ser entre as próprias partes, pode ser entre os advogados das partes. Na mediação, não. Tem um mediador. Tem uma pessoa que vai ali, é como um debate. É como se fosse um debate. Vai ter ali a figura de uma pessoa que vai tentando mediar, ouvindo os argumentos de um, ouvindo os argumentos de outro e tentando fazer com que cheguem a um acordo. E, por fim, a gente vai ter também, meninos, como meio alternativo, a arbitragem. E a arbitragem, né, ela só vai ser... A gente ainda vai falar um pouquinho nisso lá na frente, vocês vão ter tempo suficiente para falar tanto de conciliação, como de mediação, como de arbitragem. Vai ter disciplinas específicas para isso. Mas, por exemplo, a arbitragem, para que ela seja instituída, é obrigatório que ambas as partes tenham previamente acordado que, se houver uma solução, se houver uma lide estabelecida, que essa lide não vai ser levada para a justiça, vai ser levado para um árbitro, uma pessoa, né, devidamente investida, que abriu firma, abriu uma empresa, né, credenciada, tudo bonitinho, apenas para resolver, solucionar conflitos de forma extrajudicial. Então, na arbitragem, professor, na arbitragem é possível fazer conciliação, fazer acordo? Não tem problema nenhum. Agora, se você chega lá na presença de um árbitro, se você não consegue fazer uma conciliação, o árbitro ele vai tentar conciliar, ele vai tentar mediar. Veja que na arbitragem há um plus, há um mix, né, dos elementos de conciliação e de mediação. Mas o diferencial da arbitragem é, se não houver conciliação, se não houver mediação, o árbitro vai dar uma decisão. Professor, mas ele é juiz, ele pode dar a decisão? Não, ele não vai dar a decisão judicial, ele vai proferir a decisão arbitral. Professor, tem validade? Tem. Se as partes previamente, mediante por escrito, acordaram que se houvesse conflito entre eles sobre determinada situação, a situação seria levada para um árbitro, então vai ter validade sim, sem problema nenhum. Então, conciliação, mediação e arbitragem são bem parecidos, mas não são a mesma coisa, embora sejam considerados todos esses aí como meios alternativos de solução de conflitos. Então, nem sempre a jurisdição é o único caminho, é o único meio, é o único remédio, digamos assim, que a gente tem para solucionar conflitos. Todas essas hipóteses aí também são possíveis. Há alguma dúvida por enquanto? Até agora? Tranquilo, professor. Então, vamos para frente. Ação. Lembra que eu falei o que é ação? Ação, ó, tá logo aqui no comecinho. A ação é um direito público subjetivo. O direito de ação é um direito que lhe pertence no plano, né, no plano abstrato. No plano abstrato. Você faz uso do direito de ação se você quiser ou não. Você tem um dano, sofreu um dano de ordem moral ou material.
você não recebeu um crédito que você tinha para receber. Você teve a tua propriedade, um imóvel teu foi invadido. Você alugou um prédio e o locador, o locatário, pessoa que locou, não está querendo pagar os aluguéis. Beleza. Você tem uma herança para receber, mas algumas pessoas se apoderaram da herança e não estão querendo te entregar, fazer uso do teu direito de herança. O que é que acontece? Nasce para você um direito subjetivo. Ou seja, que direito é esse? O direito de ação, de ingressar com a ação judicial. Mas ele é subjetivo, ele é abstrato. Você vai fazer uso dele se você quiser. Se você quiser exercitar essa ação, você não é obrigado, você não pode ser coagido a entrar, a exercitar esse teu direito, porque ele é subjetivo. Você entra se você quiser ou não com o teu processo. Então, o direito de ação, ele é um direito subjetivo. Por quê? Porque ele pertence a você, você faz uso, a parte vai exercitar se ela quiser exercitar esse direito. Além de subjetivo, o direito de ação, pessoal, ele é autônomo, ou seja, já coloquei aqui, não se vincula ao direito material. Professor, o que quer dizer isso? Não entendi. Veja só. Vamos imaginar que você diga que você tem direito a receber uma indenização. Ora, quando você ingressa com se você se sentiu lesionado, seja de um dano material, seja de um dano moral, quando você se sente lesionado, nasce para você o direito de ação. O direito de ação, ele é autônomo, ou seja, ele é independente de finalmente, lá no final do processo, o juiz declarar se você tem direito ou não de ser indenizado. Certo? Então, o que configura a autonomia do direito de ação é justamente o fato de ele não estar atrelado ao direito material. Ou seja, porque se fosse assim também, a situação era boa demais. Ou seja, toda ação teria que ser julgada procedente. E não é assim que funciona. Não é? Inúmeras ações são julgadas improcedentes. Ou seja, mas você teve o seu direito de ação exercitado. Se você vai ganhar a causa ou não, se você vai ganhar um processo ou não, é um outro detalhe. É a questão de mérito. Você tem que ter provas do que você alega. Mas o direito de ação, ele é autônomo, independente, ele não está ligado ao direito material. Embora você queira garantir um direito material. O teu direito processual, ele é o meio que você tem de efetivar o teu direito material. E a gente já discutiu sobre isso. Certinho? Como eu disse também, ele é um direito abstrato. Direito abstrato. Não se vincula ao resultado útil do processo. Ou seja, pelo fato dele ser um direito abstrato, ele se situa no plano que você exercita se você quiser, como eu já disse, é um direito subjetivo, se você quiser ou não. E, obviamente, o fato de você ingressar com a ação não te dá o direito de exigir a procedência. Mas, professor, se eu perder, posso recorrer? Pode, meu amor. Isso é uma outra questão. Não tem nada a ver com isso que a gente está falando aqui agora. Nós estamos falando da abstratividade do direito de ação, que não vincula ao resultado do processo, ou seja, não obriga que o magistrado te dê ganho de causa em definitivo. E outro elemento característico do direito de ação, meninos, obviamente, é a bilateralidade. O que quer dizer isso? Só quem tem direito de ação. O direito de ação é único, é exclusivo do autor? Não, de forma alguma. Do réu também. Mas como assim, professor? Ora, quem entra com a ação não é o autor? E o réu não vai ser chamado para participar desse processo? Então, o direito de ação, ele é bilateral, sim. Professor, e como é que isso acontece? De maneira bem simples. O autor entra com a ação, o juiz analisa previamente, vê se todas as condições e os pré-requisitos foram devidamente preenchidos, e o que é que acontece? O juiz vai chamar o réu para dentro do processo. Quando o réu é chamado para dentro do processo, o réu vai exercitar o quê? O seu direito de ação. Professor, por meio de quê? Por meio do seu direito
de defesa. Simples assim. Então, uma característica básica do direito de ação é a bilateralidade. Professor, mas nos processos de jurisdição voluntária que o senhor falou nesse instante aí, vai ter a ação, vai ter o elemento característico da bilateralidade? Não. Nesse caso, não, porque nos procedimentos de jurisdição voluntária, como eu falei, não há conflito, não há lide propriamente dito. Então, a bilateralidade perde esse traço característico, quando a ação, né, perde esse traço característico da bilateralidade quando a gente está falando de procedimento de jurisdição voluntária. Então, é característico mais nos procedimentos de jurisdição contenciosa. Certinho? A ação, meninos, né, para que o próprio CPC, está aqui, já coloquei aqui para vocês, artigo 17 do CPC, para que eu exercite o meu direito de ação, o próprio Código de Processo Civil, ele vai exigir condições. Eu não posso simplesmente, eu quero porque quero, de qualquer forma, eu vou, olha, não tenho o que fazer, eu vou bater na porta do Poder Judiciário. Não é bem assim. Para que o teu processo, para que a tua ação vá para frente, para que o teu processo prossiga, é por isso que eu disse, você entra com a ação e o juiz faz uma análise prévia. Essa análise prévia é justamente o momento onde o juiz analisa se o teu processo deve ou não ir para frente. E o juiz vai analisar principalmente requisitos da petição inicial, que a gente vai falar lá na frente, no momento oportuno, mas é o momento que ele também vai analisar principalmente aqui, condições da ação. Artigo 17 do CPC diz o seguinte: condições básicas da ação: interesse de agir e legitimidade de parte. E o que é o interesse de agir? O interesse de agir se figura no seguinte: para que você tenha interesse de agir processualmente, você tem que ter o processo, ele tem que ter utilidade, necessidade e tem que ser um processo adequado. Ora, se você vai ingressar com a ação e o resultado da ação não vai ter utilidade nenhuma para você, então falta interesse de agir. O processo, o resultado, um processo tem que ter um resultado útil. Ele tem que ter alguma serventia útil para você. Você tem que ter feito, o processo tem que ter sido necessário. Ora, se você entrou com uma demanda judicial, mas não havia necessidade de entrar com a demanda judicial, vai faltar interesse. O exemplozinho do divórcio que a gente deu aí para vocês. Vamos pegar um casal que não tem filhos menores, que fez acordo sobre tudo, não tinha filhos menores, dividiram os bens, tudo bonitinho, mas resolveram ingressar com a demanda judicial. Ora, a demanda judicial, ela desnecessária. Não tinha necessidade de entrar com a demanda judicial. Por quê? Porque eles deveriam ter ido para cartório extrajudicial, para dar entrada numa escritura pública. Eles não tinham o processo, não tinha necessidade numa situação dessa natureza. Não é? Da mesma forma, o interesse de agir se constitui na adequação do processo, ou seja, eu tenho que escolher um processo correto. Vamos imaginar, por exemplo, que eu fui contratado como prestador de serviços, né? Fiz o contrato específico de prestação de serviços advocatícios. Contrato de prestação de serviços advocatícios. E eu passei 2 anos aí lidando assessoria jurídica. Por exemplo, nós temos alguns políticos no grupo, né, que eu sei, tem Gideão que gosta, tem Ivan também que gosta um pouquinho de política, temos os colegas que gostam da política aí. Então vamos imaginar que vocês me contrataram aí para passar 2 anos de prestação de assessoria jurídica nas questões de ordem eleitoral. E Luiz também, professor. Oi? Luiz também é político. Ah, Luiz também, ótimo, maravilha. É bom
ter a democracia no nosso grupo nesse sentido aí. Então, veja só. Vocês me contrataram aí? Oi, Luiz. Não, tá tranquilo, professor. Só a resenha. Beleza. Então, veja só. Você me contratou aí vocês me contrataram para prestar essa assessoria jurídica e, ao final dos 2 anos, terminou o nosso contrato. Eu disse, rapaz, é o seguinte, eu passei 2 anos ali trabalhando por meninos, eu agora vou exigir os meus direitos trabalhistas. Eu passei 2 anos prestando assessoria jurídica para eles. E eu ingresso com ação trabalhista exigindo os meus direitos. Sabe o que vai acontecer quando eu chegar na justiça? O processo não era adequado. Porque o contrato que eu fiz é um contrato de prestação de serviços de natureza advocatícia. Eu não era empregado, eu não assinei carteira como empregado de vocês. Então, o que é que acontece? O processo não era adequado. Vai faltar o quê? Interesse de agir. Se eu queria exigir alguma coisa de vocês, eu tinha que ir para a justiça comum, não ação trabalhista. Justiça comum é legal, olha, eu passei 2 anos e eles ficaram me devendo 2 meses, por exemplo, de retribuição mensal. Aí tudo bem. Uma questão dessa eu posso até discutir, mas na justiça comum, uma ação civil, processo civil. Eu não poderia ir para a justiça do trabalho, porque o processo não era adequado, ou seja, vai me faltar interesse de agir. Então, o interesse de agir se configura por esses 3 elementos aí, meninos. O processo tem que ter utilidade, ou seja, eu tenho que ter algum resultado útil. Se o processo não vai melhorar a minha condição em nada, se o processo não vai me trazer um plus, se o processo não vai... Olha, por exemplo, eu vou entrar com a ação de indenização exigindo danos, mas, na verdade, eu não tive nenhum dano. Eu apenas queria dizer que fulano foi culpado pelo acidente. Por exemplo, um aborramento de carro. Olha, se você vai entrar com ação de reparação de danos, mas você, finalmente, não quer receber indenização, quer apenas que o juiz diga que fulano realmente foi o culpado, o processo não vai ter utilidade para você. O processo tem que ter um resultado útil. Você tem que ter algum plus. Você tem que receber algum acréscimo. Senão o processo não será útil. Então o processo, além de ser útil, eu tenho que ter necessidade de recorrer às vias judiciais, né? Ou seja, a necessidade que eu tenho de ir para o judiciário para poder exigir a prestação jurisdicional, e o processo tem que ser adequado. Eu tenho que escolher o processo adequado. Porque se eu não escolher o processo adequado, se eu não tiver necessidade, se o processo não tiver nenhuma utilidade, vai me faltar interesse de agir, interesse de ir para a justiça. Outra condição da ação é a legitimidade de parte. Ou seja, como eu coloquei para vocês, a titularidade ativa e passiva da ação. Ou seja, quem são os legitimados para ser parte? As pessoas que estão envolvidas com a lide. Aquele que está pretendendo e aquele outro que está resistindo. Ora, se eu tenho um problema com o meu vizinho do lado esquerdo, eu estou com um problema aqui, por exemplo, nós somos vizinhos de parede e meia. A parede é uma parede só para um lado e o outro. Né? Eu moro nessa casa, meu vizinho mora desse lado de cá. Se eu tenho um problema com esse vizinho, se o imóvel dele está prejudicando o meu, eu não posso, em hipótese alguma, entrar com ação contra o vizinho do outro lado, ou contra o vizinho da frente. Por quê? Porque eles serão ilegítimos. Quem é parte legítima? Esse vizinho do lado de cá. Então, os legitimados para estar em juízo são justamente as pessoas envolvidas aonde? Na lide. As partes que estão envolvidas aonde? No conflito. Então, a legitimidade de parte, pessoal, é uma das condições da ação imprescindíveis. Você não pode, por exemplo, uma ação de divórcio, entrar com ação de divórcio contra um terceiro. Você só pode entrar com ação de divórcio contra o teu esposo, tua esposa, teu companheiro, tua companheira. Da mesma forma, por exemplo, você tem um apartamento que está vazio. E Maria invadiu esse teu apartamento e passou a morar dentro desse teu apartamento. Você não pode ingressar com ação contra José. Por quê? Porque José é parte legítima. Só tem legitimidade Maria. Maria é responsável pela invasão
do teu apartamento. Então, os titulares, aqueles que estão envolvidos com a lide, esses mesmos é que serão os titulares ativos, ou seja, ator, e serão os titulares passivo, ou seja, réus do processo. Então, legitimidade está intrinsecamente atrelado às partes que estão envolvidas no processo. Professor, um terceiro pode ser admitido? Em algumas raríssimas hipóteses, sim. A gente vai ver isso no momento certo, oportuno. Mas, por enquanto, vamos fechar só aqui. Num primeiro momento, só quem pode ser parte é as pessoas que estão envolvidas na lide, aqueles que estão efetivamente envolvidos com a lide, seja no polo ativo, ou seja autor, seja réu do processo. Tem que haver legitimidade, ou seja, você tem que ter feito parte da lide, ou seja, daquela resistência à pretensão da outra parte. Eu coloquei essa frasinha aqui embaixo. As condições da ação são requisitos de ordem processual intrinsecamente instrumentais e existem para verificar se a ação deve ou não ser admitida e, se a ação for admitida, ter o mérito devidamente julgado. Então, vejam, meninos, as condições da ação são requisitos básicos para que um processo possa se desenvolver. Se faltar interesse ou se alguma das partes for ilegítima, ou seja, você não pode, por exemplo, pleitear. Vamos imaginar que você é casado e o teu esposo, tua esposa, teu companheiro sofreu um dano. Você pode entrar com a ação, se o dano foi de ordem material, por exemplo. Você é casado, você pode entrar com a ação em nome do teu esposo? Não, porque a ação tem que ser em nome dela. Teu esposo, tua esposa, teu companheiro, tua companheira. Você é parte legítima.